João capítulo 8, versículo 32. João capítulo 8, verso 32 é bem conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira coisa, tem duas coisas desse versículo que é bem claro para nós. E conhecereis a verdade. A verdade, ela precisa ser conhecida e ela vai libertar você. O João está sendo bem claro. Sem a verdade, o homem está em cadeias. Preste bem atenção. Está dizendo aqui. Sem a verdade, o homem está preso. Somente a verdade liberta o homem. E essa ideia, hoje em dia, essa concepção do homem estar preso, estar algemado pelo pecado, isso não é muito bom, não. Isso não é muito bom. Porque a ideia, a nossa sociedade pós-moderna, é que nós somos livres para fazer tudo. Liberdade. Eu posso fazer o que eu quero. Eu faço o que dá na telha. Isso é mentira. O homem faz exatamente o que faz sem Deus, porque está preso pelo pecado. E o texto é bem claro. Existe uma verdade que liberta o homem. E essa verdade, ela é Jesus Cristo. Essa verdade, ela veio até nós. E nós temos que amá-la. Amar a verdade, para nós, não é opcional. Não é opcional. Eu ler a palavra de Deus e questionar a palavra de Deus, opa, eu estou dando tiro no pé. Deus não vai fluir. As coisas não vão acontecer. Eu preciso, de fato, olhar a palavra de Deus como a verdade que veio a nós, que vai quebrar todo o jugo do pecado, todo o jugo de destruição, de falência, de miséria espiritual, miséria física, tudo. A verdade faz isso. E nós precisamos amar a verdade. Qual a importância da verdade na vida do homem? Toda a importância. Lutero vai dizer, a paz, se possível, mas a verdade, a qual preço? O que de fato é verdade? A verdade é o poder. A verdade é aquilo que é inquestionável. A verdade está sobre todas as coisas, sobre tudo. Imagina o homem viver a mentira e pensar que está vivendo a verdade. Jesus, ele narra um texto na Bíblia. O homem está sofrendo após a morte. Mas durante sua vida ele gozava de prazer, de deleite. Mas quando ele morre, ele está sofrendo. E olha para o seio de Abraão e vê um homem que era miserável e está muito bem. Ele, como aí? O que estou fazendo aqui? Peça para ele vir aqui e acalmar a minha dor. Não, não pode. Não pode. Então faz o seguinte, que ele possa ir lá, falar com os meus parentes. Também não pode. Essa é a sua situação. Agora eu quero que você pare e pense. Aquele homem tinha uma noção clara de que o futuro dele seria uma eternidade sem Deus. Quantos estão vivendo assim? Ei, preste bem atenção. Está escrito. Existe um juízo final. Existe um tempo onde Deus vai julgar a raça humana. Preste bem atenção. Só tem dois caminhos. Ou tu vai para a esquerda, ou tu vai para a direita. Não tem opção. E quando... tem nada disso não. Que isso? Não tem nada disso não. Isso é balela. Isso é conto. Quando encontrar a realidade, uau, toda a minha vida me falaram sobre esse lugar, mas eu nunca levei a sério, porque eu tinha outras concepções de verdade, eu tinha outras ideias de verdade. Agora eu quebrei a cara e não tem retorno. O homem viver debaixo do jugo da mentira, irmão, é um inferno. Ele está pensando que está dando tudo certo, que no final vai dar tudo bem. E a Bíblia diz, mas o seu caminho é caminho de morte. Porque você anda debaixo do jugo da mentira. Uma coisa que nós nunca devemos abrir mão é da verdade. Porque a verdade, irmãos, ela é poderosa para nos guiar exatamente no caminho certo. Eu estou exatamente desde a minha infância olhando para Cristo, porque eu creio que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. E não importa o que aconteça.
Independente do que aconteça, não tem outro caminho. Não tem outra opção. A filosofia antiga, para você ter ideia da verdade, a filosofia antiga, os grandes filósofos, Sócrates, Platão, enfim, a ideia de verdade é o seguinte, é que o homem encontraria a verdade nele. Então o homem buscaria a verdade e em algum momento poderia encontrar a verdade nele. Estava no homem. Mentira. A verdade não está no homem. A verdade é externa ao homem. O homem com suas concepções não pode encontrar a verdade. Você não cria a verdade. Mas por quê? Porque a verdade é antes de você. A verdade é antes de nós. Nós somos completamente indiferentes para a verdade. Você é indiferente para a verdade. Eu sou indiferente. Ela existe sem você. Ela existe sem mim. Então ele estava enganado. Homens inteligentes estavam enganados. Achando que a verdade poderia estar no homem. E nós chegamos à filosofia moderna. E é diferente de concepção. A filosofia moderna, a verdade ela é subjetiva. E pensa que não, essa verdade subjetiva da filosofia moderna, ela permeou e permeia até o dia de hoje. Até o dia de hoje. A verdade é essa, pastor. É verdade que Jesus te ama. Busque Deus. Mude de vida. Calma aí. Eu tenho Deus da minha maneira. Você segue Deus de um jeito e eu sigo Deus de outro jeito. Verdade subjetiva. Olha só, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, que eu não fiz mal a ninguém, eu não faço mal a ninguém. Eu, particularmente, eu faço tudo certinho. Deus vai me aceitar. Verdade subjetiva? Isso permeia a nossa sociedade. São adolescentes, são jovens, homens, mulheres, que vivem essa realidade. Mentira. E, pasme, ficou pior. Porque a verdade pós-moderna, ela não existe mais. Irmão, nós estamos numa sociedade que não quer mais a verdade. Por quê? Porque enquanto o homem ele não tem em si a verdade objetiva, ele não pode alcançá-la. O homem é subjetivo, então não pode alcançar uma verdade objetiva. Então a verdade não existe para essa sociedade. Não existe. E quando você fala que encontrou a verdade, quando você fala que Cristo é a verdade, você é pedante, você é orgulhoso. Porque o homem que diz que não existe verdade, ele é simples. Homem simples, né? Humilde. E homem bom, né? Olha, onde nós estamos? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Mas o grande problema, se eu olho lá para fora e vejo essa bagunça com a verdade, eu vejo a verdade ela sendo manipulada. Mas sabe o que é o pior? É quando esse sistema ele entra dentro da igreja. Isso é ruim. Dentro da igreja. É quando a igreja... Você pode abaixar um pouquinho. É quando a igreja ela não conhece mais a verdade. Esse é o problema. Enquanto lá fora eles não temem a Deus, manipulam a verdade, não creem na verdade, não creem em Cristo, não creem em céu, não creem em inferno, ok. Mas quando entra dentro da igreja, pastor Pedro, esse é o problema. E esse é o nosso desafio como pastor. Esse é o nosso desafio, de mostrar a verdade bíblica que ela tem que ser intransponível. E algumas mentiras que estão permeando a igreja, essa é uma das mentiras que estão permeando a igreja. Eu vou falar com vocês, preste bem atenção. Deus tem o melhor para todos nós. Eu não tenho dúvida alguma. Mas o que permeia na igreja é que Deus quer o melhor para você dessa terra. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Quantas pessoas estão ouvindo? Uau, é isso mesmo que Deus quer dar? Irmãos, Deus nos deu os céus. Paulo fala com muita propriedade. Cristo está nos céus. E a nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida está presa nele. O que eu tenho que esperar é uma glória eterna. A minha vida aqui, preste bem atenção, a sua vida aqui é efêmera, passageira. Porque estamos pensando que não. Que mentira é essa que permeia a nossa mente? Eu estou aqui hoje, mas não sei se vou estar aqui amanhã e você de igual forma.
Não temos noção, não temos controle algum da nossa vida. Porque o nosso coração tem que estar preso a esse mundo. Se o nosso Senhor Jesus diz, eu não tenho nada nesse mundo. Eu não sou desse mundo e eles também não são. Enquanto você estiver aqui, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra a porta, que o Senhor nos dê o melhor de fato. Mas eu não estou dentro da casa de Deus buscando o melhor dessa terra. Eu estou aqui com o pastor, eu estou buscando a presença de Deus. Eu estou buscando a santidade, estou buscando a fidelidade, eu estou buscando o conhecimento, eu estou buscando a verdade. Eu estou buscando estar em pé hoje, estar de pé amanhã, estar de pé semana que vem. É isso que eu estou buscando. E o Senhor tem tomado conta de mim. E o Senhor tem tomado conta de você. Mas por quê? Porque está escrito, você tem uma promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias. Essa é a verdade. E Jesus ele já fala, né? Há 2.000 anos atrás, por que tanta ansiedade? Por que tanta ansiedade? Eu cuido das aves do céu, eu cuido das plantações, eu cuido das florestas. Quanto mais vocês, homens de pouca fé. Por que estamos tão ansiosos, tão preocupados? Não dormimos bem? Essa não é a nossa verdade. Essa não é a nossa realidade. O Senhor, Ele é o teu pastor. Creia nisso todos os dias, porque essa é a verdade, a única verdade que eu tenho que me deleitar. Outras mentiras que permeiam dentro da igreja. Eu era mais novo, desde adolescente, os mais antigos aqui, sabe? Eu, particularmente, eu nunca imaginaria de forma alguma, que uma igreja poderia abrir mão de uma verdade para nós tão absoluta, que uma criança lá atrás falaria com o pé nas costas. A sexualidade biológica. E hoje em dia, nós estamos vendo igrejas, entre aspas, que estão abrindo mão de uma verdade tão nua e crua, tão clara, tão clara. Pastores estão abrindo mão da verdade que estão abraçando o homossexualismo dentro da igreja. E qual o problema disso? Falar nisso, o culto é gravado aqui? É gravado? Eu estou perguntando isso por quê? Porque quando você fala isso, hoje ainda não, né? Hoje não. Mas daqui a pouco eu vou ter que tomar um cuidado para falar sobre isso. Daqui a pouco eu vou me prender. Se vocês ouviram o dia, pastor Alexandre foi preso. Vocês vão saber por que eu fui preso. Isso é possível? Sim, é possível. Está tomando um volume, uma proporção tamanha que eu não posso nem falar a verdade. E sabe qual é o problema disso? O problema é que há muitas pessoas que estão entrando dentro de certas igrejas que estão pensando que Deus está ali e no final é caminho de morte. E a minha função como pastor é mostrar para elas, vocês estão cegos, vocês estão enganados, mudem de vida. Que Deus possa transformar a vida de vocês. Mas por quê? Agora aceitar. Por quê? Por que não combater? Por que não mostrar a verdade? Porque é mais fácil então aceitar para muitos. É uma verdade que nós devemos combater. Não tem nada a ver, o meu problema não é contra a pessoa, mas é contra o pecado. Infelizmente. E nós temos que ter compaixão, ter misericórdia. Outra mentira que permeia a igreja, isso tem acontecido. Antigamente, isso acontecia muito na academia, né? Então, dentro da academia teológica, então você ouvia certas coisas que ficavam meio de, opa, é isso mesmo? Mas hoje permeou a igreja. Então, em algumas igrejas, é só você fazer uma pesquisa leve na internet, já não se prega mais sobre o inferno. Porque inferno não é atrativo. Não tem atrativo falar sobre o inferno. Não tem atrativo falar sobre o inferno. Quando fui pregar, eu viajei aos Estados Unidos, já tem muito tempo já. Fui pregar, uma pessoa chegou para mim e disse, preste bem atenção. Você tem um desafio, né? Uma pessoa falou para mim, você tem um desafio. Qual desafio? Duas coisas. Lá no Brasil, vocês estão acostumados a pregar sobre vida financeira, né? Falei. Na minha cabeça, eu sou pobre, eu sempre fui pobre, sou pobre hoje, acho que eu vou morrer pobre. Não tem problema não, já acostumei com isso. E outra coisa, vocês falam muito de inferno. Então aqui, para você se dar bem, não fala de pobreza, porque todo mundo quer bem. E não fala de inferno. Não faz isso. Eu fui pregar, foi o que eu falei. O que eu falei?
Foi o que eu falei, mas assim, eu quero saber se dá, sabe, que está me perturbando. Nem comecei a pregar, já está me perturbando aqui já. Mas é porque não é aceitável. A ideia é porque as pessoas fogem. As pessoas fogem. As pessoas não querem ouvir isso. Hoje, a condição emocional hoje das pessoas está muito fragilizada. Fragilizada. Então, quando você fala inferno, ela vai embora. Por quê? Porque a ideia é que Deus é amor. Deus ama, Deus... eu falei, nossa, cara, mas tem uma coisa errada aí. Por quê? Porque quem mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Ele está nos alertando. Está nos alertando. É real por quê? Porque está escrito. Porque está escrito. A minha concepção humana, o meu sentimento não vai dizer se existe ou não aquilo. Não vai dizer. O meu sentimento é falho. Não sou detentor da verdade. Mas se a Bíblia está dizendo, eu creio. Se o próprio Cristo diz como verdade absoluta, não tema ao homem, mas tema a Deus, mata o corpo e lança a alma no inferno. Salve da boca de quem? Jesus, eu creio. Eu creio. Então, enquanto eu estou ouvindo a verdade, ela não vai me destruir. Ela vai fazer com que eu cresça. A verdade estrutura os filhos. A verdade enobrece os filhos. Quem não é filho não suporta a verdade. Quando o pastor Pedro estiver pregando aqui a verdade, irmãos, não importa o quanto doa, o quanto seja desconfortável, preste bem atenção, aceite, porque é a palavra de Deus. E se eu tenho que mudar, então eu vou mudar. Se alguma área da minha vida tem que ser transformada, então eu vou ser transformado. Se eu tenho que viver a minha vida temendo um futuro horrível, então que eu viva. Então que eu viva. O que eu não posso de forma alguma virar as costas para a verdade bíblica. Porque Deus é amor, sim, Deus é amor, mas a mesma Bíblia. Porque nós fomos acostumados, quando fala de evangelismo, né? Jesus te ama, né? Jesus te ama, dá um folhetinho, Jesus te ama. Esse te ama, Jesus, não que ele não ame, claro que ele ama. Ele morreu na cruz por nós, claro que ele ama. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, em Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. A mesma Bíblia que diz que Deus ama de uma forma extraordinária, incondicional, ela está dizendo, ei, eu abato também. Eu aplico as minhas regras. Eu sou justiça também. E no dia do juízo, não vai prevalecer um que não estiver com meu filho. Ponto final, acabou. Vou abater todos. Todos serão abatidos de uma única vez, no dia do juízo, se não tiver com o sangue de Jesus Cristo. Se não foi comprado por ele. Jesus disse, aquele que crê será salvo. E o que não crê já está condenado. Já está condenado. Essa é a condição humana. Nascemos do pecado. Adão e Eva, eles pecaram. O que tem eu a ver com isso que Adão e Eva pecou? Adão e Eva, eles pecaram e agora eu não fiz nada. Mas um casal morto não gera filho vivo. A partir de Adão e Eva, eles estavam mortos, geraram filhos mortos. Todos nós morremos, porque os nossos pais estavam mortos. Eles pecaram, ponto. Essa é a nossa condição. Veio a graça que nos escolheu, que nos separou. Eu amo essa graça e eu quero essa graça. Vou viver por meio dessa graça. Eu creio nessa verdade. Se aí fora não pregam, se aí fora não estão nem aí, abra os seus ouvidos para a palavra de Deus. Seja inegociável na sua vida. Charles Spurgeon vai dizer: a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios, pois se Deus não poupou nem seu único filho, ao qual o pecado foi somente imputado, ou seja, o pecado não era seu, o que Deus fará com as pessoas que pecaram deliberadamente? John Wesley vai dizer: antes que eu possa pregar o amor, a misericórdia e a graça, eu prego o pecado, a lei e o juízo. Essa é a verdade do Evangelho. A primeira mensagem de Jesus: foi batizado, foi tentado, acabou a tentação. Arrependei-vos, pois
de graça é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos. Todo homem precisa de se arrepender, do arrependimento. Não tem saída para nós, só Jesus Cristo. Essa é a verdade bíblica na qual nós vivemos, na qual nós aceitamos. Alguns dizem, você conhece que a Bíblia precisa ser atualizada, mas Paulo vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Há muitos que falam hoje qual o problema do divórcio. Não tem problema algum, pode divorciar, não deu bino. É muito tempo sofrendo. E pasme, eu vou fazer 25 anos de pastorado, eu vi sua foto lá. Falei, legal, vou botar uma foto também. Posso copiar? Gostei. Vou botar uma foto, 25 anos, faço 25 anos, esse ano de pastorado. E já ouvi muitas coisas. A gente tem... Teve um pastor que largou a mulher, largou os filhos, o pastor largou, e foi ficar com uma jovem, né? E essa jovem, eu conheço a jovem. Esse pastor, que para mim não é um pastor, que largou a família para ficar com essa jovem estava insegura. Porque ele largou a família, moça jovem, largou a família. Mas ele disse para ela, fica tranquila. Deus está no negócio. Deus está no negócio. Por quê? Porque Deus é amor. Olha só, Deus é amor. E eu não amo mais a minha esposa. Eu amo você. Sabe o que aconteceu? Aceitou. Então até hoje. Já tem 2 filhos. Irmãos, está prestando atenção? Uma mentira permeia a igreja. Ela entra e ela não bate na porta, não pede licença, ela entra. E está devastando a mente, a vida de milhares de pessoas. Se está escrito que não tem divórcio, não tem divórcio. Pastor, mas eu quero divorciar. Não casa. Não casa. Solteiros aqui, não casa. Casamento é uma maravilha, casamento é extraordinário. Mas tem problema, tem dificuldade. Eu quero que fique assim, Senhor Jesus, tu bate o pé. Deus fala assim, bate o pé quanto quiser, mas fica aí. Por quê? Porque eu uni e eu separo vocês. Quer divórcio, eu posso matar você. Quer? Posso, acabou, divórcio. Tu vem pra casa, ela fica em casa com outro. Não, eu não quero morrer, não. Então, fica aí, não foi você que escolheu. Mas hoje em dia não é mais pregado isso. Simplesmente. Mas é uma realidade bíblica que Deus não aceita o divórcio. Com base no que nós estamos ouvindo, qual deve ser a nossa postura? Salmo 19. O salmista ele vai fazer uma declaração quando ele olha a terra e os céus e a terra é obra de suas mãos, o firmamento anuncia o seu poder. O salmista ele olha para a criação como nós olhamos para a criação, e a criação, de fato, ela é extraordinária. Você entra numa areia, você vê o mar, você viaja, as montanhas. Quando você olha no espelho, nós somos uma criação extraordinária de Deus. Mas no Salmo 19, o salmista enobrece Deus por meio da criação. Mas quando o salmista ele se vira para a lei, para a palavra, ele diz, mas a minha alma se deleita na tua palavra. Mas a minha alma se deleita nos teus mandamentos. Os teus mandamentos são vida para mim. Nós podemos olhar a criação, admirar a criação. Podemos, de fato, perceber o poder de Deus. O quão maravilhoso é esse mundo que Deus fez para nós. A nossa capacidade de comer, do paladar, de ver, de tocar, de namorar, de beijar. Isso é extraordinário. Eu percebi tudo isso. Mas quando ele olhou para a palavra, mas eu me derreto na sua palavra. Porque a sua palavra é a minha vida. Nós temos que ter a palavra como deleite. Tem que ser o nosso bem mais precioso. A verdade, o fato que nos constrange, tem que ser a palavra de Deus.
Eu preciso desejar a palavra mais que tudo nessa terra. Porque ela é lâmpada para os meus pés, ela que me guia, ela que me leva às águas tranquilas. É ela que faz isso na minha vida. Ela corrige meu casamento, ela corrige os meus pensamentos, ela corrige a forma que eu cuido de mim, ela corrige a sociedade, ela faz com que o homem esteja de bem com o seu Criador, com aquele que o fez. A palavra faz isso. E o salmista entende com clareza. E por que perdemos isso? Porque muitos, a palavra está em segundo plano, terceiro plano. É o que eu penso, é o que eu acho, é o que ele acha. Não, meu irmão. Haja como salmista. A tua palavra é um deleite para a minha vida. A tua palavra, ela me guia em todos os aspectos da minha vida. A tua palavra é o que eu quero. Ame a palavra de Deus, deseje a palavra de Deus. Nós passamos por lutas. Passamos por dificuldade. Como Jesus venceu a tentação? Jesus é batizado e vai ser tentado. E o próprio Satanás vai tentar Jesus. Isso que não acontece conosco. Talvez seria presunção nossa pensar que o próprio Satã ia me tentar. Ele tem seus servos lá. Mas foi o próprio diabo que foi tentar Jesus. O próprio foi lá tentar Jesus. Imagina o poder dele. Porque tem poder. A força dele tem força. Como é que Jesus agora enfrentaria o próprio Satã? Como enfrentaria? Como? Cansado. 40 dias sem comer, sem beber, cansado. O corpo estava fadigado, com fome. Experiência humana desastrosa. Fome. Agora Satanás na minha frente, me perturbando. Como é que ele vence isso? Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Pela terceira vez, Satanás, está escrito. Vai embora. Uau! Uau! Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Para vencer as mazelas, suas tentações, as suas reivindicações, para vencer esse mundo mal, é tão simples. Só você declarar com a sua boca, está escrito. Ponto. É viver a palavra. É a palavra ser o seu norte. O centro das suas atenções é a palavra. Você não se move para a esquerda, nem para a direita, não fica parado se a palavra não te der autorização. É assim que vencemos. Sujeitamos, pois, a Deus, o diabo vai fugir de nós. Vamos afugentar o diabo. Sujeitar, pois, a Deus, as suas doutrinas, as suas regras. Porquanto, muitas vezes, nós queremos resistir à palavra de Deus. Ah, mas eu quero. Lute. Por favor. Eu falo como um pastor. Pastor Pedro tem pregado aqui. Eu falo como um pastor que tem pregado já há mais de 20 anos. Por favor, lute. Para que a sua mente, todas as suas afeições, ame a palavra de Deus. Se coloque, escuta o que eu vou dizer, se coloque em segundo plano. Vou repetir, se coloque em segundo plano. Não é a sua vontade. A vontade do homem é imperfeita. Nós não conseguimos dirigir um minuto à frente. Tem pessoas que estão fazendo academia, malhando, apagou, morreu. Eu não sabia que ia morrer. Sem controle algum. Então ame a palavra. Coloque ela no centro. Se Deus está falando no seu coração, não é não. Mas a velha natureza, que infelizmente o pecado está em nós ainda. Uma das grandes dádivas, vai chegar no céu, não tem mais o pecado em nós, a praga que nos perturba. Mas enquanto está aqui, está dizendo, faz isso. Qual é o problema? É só dessa vez. Vai, faz. Vai dar tudo certo. Vai. Ah, você é tão bonzinho, né? Você já fez aquilo ali, já fez aquilo ali. Ah, agora você pode fazer a tua vontade, né? Não se renda a si mesmo. Não se renda a si mesmo. Você vai dar um tiro no pé. Você vai ser a sua própria falência.
O homem vai ser a sua própria falência. E não é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como filho, é a vontade do meu Pai que eu quero para a minha vida. É essa vontade que eu quero. Eu vou dizer para o meu eu, pastor Pedro, Alexandre, enquanto você podia dominar, você dominou. E eu sei muito bem o que você fez na minha vida, Alexandre. Eu sei as marcas que você deixou aqui, no meu coração. Eu sei o que você fez, Alexandre. Coisas que hoje eu me envergonho. Coisas que eu nunca faria. Porque tem uma nova natureza nascida pelo Espírito, pela palavra. Eu tenho vergonha do que eu fiz. Você nunca mais vai dominar sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Quem vive em mim é Jesus Cristo. E não vivo mais eu. A verdade de Cristo vai governar a minha mente. Vai governar as minhas afeições. Esse tem que ser o meu desejo. Essa tem que ser a verdade do cristão. Em nome de Jesus. E assim, sem dúvida alguma, teremos o zelo do Senhor. Teremos o favor de Deus. Teremos a bênção de Deus. Desejo que Deus guarde o nosso coração. Que Deus guarde a nossa mente. Que Deus venha fazer em nós a vontade dEle. O que Ele vai fazer, alguns já têm uma noção. Alguns têm uma noção. Eu sei o que Deus quer para mim. Eu já vislumbro. Outros não. Outros, de repente, aqui estão. Mas o que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? E esse impasse, espera no Senhor. Por favor. Embora você não veja com clareza, Ele vai mostrar para você. Espera no Senhor. Tema o Senhor. Tema o Senhor. Fique no seu lugar. Não se afobe. Não se afobe. O conselho de Cristo, não ande ansioso. Não ande ansioso. A ansiedade pode destruir você. Não faça isso. Espera no Senhor. Ele é o maior interessado em usar você. Ele tem interesse em guardar você, em guiar você. Ei, você pertence a Ele. Você é dele. Ele comprou você. Então fica no seu lugar. Em nome de Jesus. Confia no Senhor. E viva o melhor de Deus. Em todos os lugares que você for. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Amém? Posso orar? Vamos orar? Amém? E pode ficar de pé, por favor.